segundo o beneplácito da sua vontade. E o teu nome, meu irmão, minha irmã, está inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Mas vamos ficar juntos, irmãos, durante 1 hora de programação, você ouvindo o Evangelho da Graça de Deus, o único Evangelho para a igreja. Não há 2, nem 3, nem 4, só há um Evangelho. E este um Evangelho foi revelado ao apóstolo São Paulo e está contido nas suas 14 epístolas, tá certo? Quem patrocina esse programa é a Igreja Evangélica Cristo é Vida, Ministérios Crescendo em Graça, com seu templo em Recife, na Avenida Cruz Cabugá, 347, em Santo Amaro. Ali no centro, no coração de Recife, está a igreja que anuncia as insondáveis riquezas de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus. Eu quero lembrar que nós teremos amanhã mais um dia de inscrições para este 5º Seminário Teológico da Graça de Deus. E a partir das 8 da manhã, às 8 da noite, você pode se inscrever lá mesmo no nosso templo, na Cruz Cabugá 347, ou se preferir, você pode usar o telefone, o 423-5263. Então se inscreva, garanta já o teu lugar. Olha, já temos muita gente inscrita, né? Os irmãos da Assembleia de Deus, da Batista, muita gente da Presbiteriana, da Igreja Congregacional, da Igreja Quadrangular, da Igreja Casa da Bênção, da Universal, né, da Deus é Amor. É bom que a graça de Deus, ela quebra as barreiras denominacionais, né? Não tem essa coisa de divisão de coisas, né? Então as pessoas querem o conhecimento e não importa a bandeira denominacional que elas estão empunhando. Então tem gente de todas as denominações participando. E muitos católicos. Interessante, né? E eu fiquei impressionado como é que a audiência de pessoas católicas na rádio. Quantas pessoas que têm ligado, e eu atendi muitas ligações, nas horas que eu estava na igreja, e as pessoas perguntando, pastor, o seminário é só para crente? E várias pessoas, não, nós somos católicos, mas ouvimos o Senhor todas as noites. Eu digo, não, é para todo mundo, né? Quem quer crescer no conhecimento, pode fazer o seminário é gratuito, né? Então, faça a tua inscrição, garanta já o teu lugar, porque já tem muita gente inscrita, tá certo? Bem, vamos ouvir depoimento de alguns irmãos sobre o Seminário da Graça de Deus. 5º Seminário Teológico da Graça de Deus. Uma porta aberta para você que quer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De 15 de outubro a 15 de janeiro, num curso inteiramente grátis, você vai aprender os temas mais profundos da teologia, a nossa pré-existência com Deus, a predestinação, os filhos de Deus e os filhos do diabo, a segurança eterna da salvação, o falso livre-arbítrio, a lei e a graça e muito mais. Inscrições diariamente das 9 às 20 horas no Templo da Igreja Evangélica Cristo é Vida, na Avenida Cruz Cabugá 347 ou pelo fone 423-5263. Com o irmão abençoado aqui. Como é o teu nome, irmão? Raimundo Manuel do Nascimento. Esse aqui é meu companheiro de sofrimento. Porque tem gente que sofreu na lei. Mas pior do que a lei é você sofrer na iniquidade, né? Quantos anos de ministério da iniquidade? 9 anos. 9 anos. Só um pouquinho. 9 anos. Ele esteve na mesma lama que eu estive um dia também. Lá na seita universal do Reino de Deus, né? Irmão, abençoado. Você chegou a ser obreiro, né? Cheguei. Exatamente, eu passei um período de 7 anos como obreiro. 7 anos como obreiro? 7 anos. E o que representou esse Seminário Teológico da Graça de Deus para a vida do irmão? Eu nasci de novo, porque quando eu entrei na Igreja Universal, que hoje é uma seita, né? Hoje eu tenho como uma seita, eu não tenho mais como igreja. Eu só conhecia mesmo a Universal, porque é muito rígida. Ela proíbe os membros frequentar outras igrejas, proíbe os membros se comunicar com pessoas de outra igreja, e realmente a gente ficou preso. Mas eu escutando a programação da evangélica, escutando exatamente a graça de Deus, quando o Senhor pregava, e eu fui cortado naquela hora. Naquele exato momento eu fui cortado. Então, eu não aceitei mais
o que a Igreja Universal pregava. Eu frequentava a igreja como obreiros, mas tudo aquilo que o pastor fazia é como se eu quisesse vomitar. Eu comia uma comida estragada que o intestino, o estômago não aceitava, e na mesma hora eu queria vomitar. Eu não aceitava aquilo ali. Então, valeu a pena esse seminário? Valeu a pena, eu nasci de novo. Depois eu vou gravar um testemunho com o irmão para o quadro Frente a Frente com a Verdade, tá certo? Viu? O irmão apresentar no rádio. Você vê que o testemunho dele é maravilhoso. Dele e da esposa dele, aquela abençoada ali, ó. Irmão, o que é que o sistema religioso é capaz de fazer? Eles tinham um ódio mortal de mim. Ele e ela. Ódio mesmo. Não conseguia ouvir nem a voz, né? O irmão foi cortado primeiro pela graça. Ela não queria nem ouvir, ele queria às vezes mostrar na Bíblia. Ela disse, não venha com Bíblia pra cá que eu não quero saber. Eu não queria saber mesmo não. Mas, meu amado, é uma obra do Espírito Santo. Não é o homem que convence ninguém, não existe isso. Tem que ser o Espírito de Deus trabalhando. Tem que ser o Espírito Santo agindo. E quando chega a hora, meu irmão, aquele que é escolhido por Deus não pode resistir à graça de Deus. Não é verdade? Não era assim como eu estou falando? É verdade, exatamente. O pastor tem toda a razão. Porque na Igreja Universal, na Seita Universal, eles nos ensinavam a ter ódio do pastor. Quer dizer, o pastor Carlos, na Igreja Universal, eles nos ensinavam para a gente não ter aproximação. Porque tudo aquilo que ele fazia era do diabo. Tudo é do diabo, né? O filho dele é pastor da igreja, né? É pastor? Manaus, né? Muito bem. Psst. Irmãos, tá pronto aí? Cadê a Ivonete? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. 1 Timóteo 1, 12 e 13. Muito bem, são 22 horas e 16 minutos em Recife. Eu vou lançar a pergunta da noite para você começar a participar pelo 241-9188. A pergunta para hoje é fácil, para todo mundo participar. Quando que o nome de um filho de Deus, de um crente em Jesus Cristo, é escrito no livro da vida? Quando é que Deus escreve o nome de um crente no livro da vida? Você sabe? Ligue para cá, 241-9188. E graças a Deus nós voltamos mais uma vez com o quadro Frente a Frente com a Verdade, recebendo na participação do programa de hoje João Carlos Vespasiano Borges, ele que é comerciante e ele que já está há 2 programas conversando conosco, contando a sua experiência de vida, a sua experiência espiritual. Ele oriundo do catolicismo, passou 5 anos no espiritismo kardecista, Federação Espírita de Pernambuco, depois abandonou tudo. Depois se envolveu com a igreja evangélica, começou a frequentar a igreja batista, tornou-se membro da igreja batista, se envolveu com os irmãos da Assembleia de Deus, começou a entrar em conflito com a igreja batista, porque começaram a colocar na cabeça dele que ele não tinha o Espírito Santo, que ele tinha que buscar o Espírito Santo, que se não falasse em língua não tinha o Espírito Santo. Isso gerou um conflito, ele acabou saindo da igreja, foi congregar na Assembleia. E aí começaram tremendos conflitos agora na sua casa, com a sua esposa, porque a esposa dele não aceitava se submeter às doutrinas humanas, que não podia ir à praia, que não pode ver televisão. Ele mesmo disse que não chegava nem a usar bermuda em casa. Para dormir de noite, eles usavam daqueles esquentes, né? Aquelas roupas de fazer física, de correr na praia, não é isso? Exatamente. Então, e que a esposa disse, olha, não vou me submeter a isso não está na Bíblia em lugar nenhum. E por causa desses conflitos, ele acabou se afastando da igreja Assembleia de Deus, esteve na presbiteriana, mas o João Carlos dizia ontem que ainda na igreja batista já havia comentários sobre o nosso programa, né? Olha, aquele pastor que foi da IUD, que saiu da Universal, que agora está pregando aí a predestinação, pregando que salvo uma vez, salvo para sempre e tal. E
Agora, já na presbiteriana, ele liga o rádio, começa a ouvir e fica profundamente contrariado com o que ouviu, né? Como é que foi, João Carlos? Exatamente. Eu fazia esse curso de informática à noite e já sentia essa ansiedade de ouvir o seu programa à noite, todos os dias. Então eu já descia no terceiro andar, eu já descia o elevador, entrava no meu carro, já ia ligando o rádio para ouvir. E muitas vezes eu queria voltar atrás, eu não aceitava. Acho que a carne, com aquela luta da carne contra o espírito, querendo, disse, não, isso não pode, não pode, como é que pode uma coisa dessa? Aquelas coisas que realmente nós... Que contradiziam tudo que você aprendeu todos os anos passados, né? Isso. Você já crente há tanto tempo, já tendo passado pela Assembleia, pela Batista, pela Presbiteriana. Eu pensei, mas peraí, tá dizendo tudo o contrário do que eu ouvi até hoje? Exatamente. Isso a princípio te chocou? Chocou demais, chocou bastante. E foi quando eu, juntamente com a minha esposa, nós começamos a ouvir o programa de rádio em casa. E eu chegava às vezes do curso, eu digo, minha filha, eu vim ouvindo no carro. Você estava ouvindo aqui, o que é que você achou? Ela disse, olha, meu filho, você quer que eu seja muito clara e sincera? Tudo que esse pastor está dizendo, ele está falando pela Bíblia. Ele está falando, exatamente, ele está falando coisas realmente, coisas espirituais com espirituais. E eu tenho conferido aqui, e realmente, várias perguntas que têm sido feitas a esse pastor, todas as perguntas que têm sido feitas a ele tem saído bem e tem respondido pela palavra. E contra a palavra, nós não podemos ir em contra a palavra de Deus. Foi quando um belo dia, graças a Deus, eu me rendi a esta palavra, este evangelho de graça. Este evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo e chegou até nós, em igreja de origem gentílica. Nós não temos sangue israelita nas veias. Chegou até nós. E foi aí, pastor, que num belo dia, uma bela noite em que nós terminamos de ouvir o programa, eu disse para minha esposa, eu digo, olha, a partir de hoje, eu sou membro da Igreja Cristo é Vida. Porque eu pedi muito que Deus me mostrasse uma igreja e me mostrasse um pastor conforme o caráter dele. Jeremias 3,15 fala muito bem isso. Quando ele diz, dar-vos-eis pastores, pastorei com conhecimento e sabedoria. Hoje, eu posso dizer, tem um pastor conforme o caráter de Deus. Amém. E todas essas mensagens que nós ouvimos nas quartas-feiras e aos domingos, são mensagens vindas do coração de Deus para o nosso espírito. Aí você veio para a igreja logo? Eu vim logo para a igreja. Em dezembro, um culto antes daquela cantata de Natal que houve. Não pude vir no dia da cantata, mas vim um culto antes. E trouxe o irmão Bartô, que foi o irmão que me levou para a igreja batista. Aquele era da presbiteriana, mas congregava às vezes lá e frequentava os cultos. E ele me levou até lá. Inclusive veio conosco. E a mensagem da noite foi: Jesus é Deus. Ah, é? Foi a primeira mensagem que você ouviu aqui na igreja? A primeira mensagem. E nós conferimos na hora. Nós estávamos conferindo coisas espirituais com espirituais. Eu digo, que coisa maravilhosa, rapaz. Isso eu não sabia. Eu pensava que Cristo era a segunda pessoa da Trindade, né? Quando na realidade você procura de Gênesis Apocalipse, você não encontra essa palavra Trindade. Nós sabemos que hoje Jesus realmente é Deus. Em João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. E várias passagens na Bíblia que nos mostram. Hoje, com o coração iluminado, nós podemos verificar isso biblicamente. Como é que estava a tua vida quando você chegou aqui na igreja, o João Carlos? Olha, pastor, eu sou comerciante há 18 anos. Negociei com meu pai, fui sócio com meu pai e minha mãe. Em 1990 eu botei esse pequeno negócio na Estrada dos Remédios. E foi quando eu negociei de 1990 a 1997. Eu cheguei aqui justamente em dezembro de 97. Eu vendi no dia 1º de março de 1997. Eu vendi o estabelecimento comercial a um parente, ao meu tio. Até hoje ele negocia lá. Mas a minha vida começou tudo de água abaixo. Eu tive que me desfazer de 2 carros zero para pagar algumas dívidas que me surgiram, porque apesar de meus pais não serem evangélicos, são católicos,
mas eu sempre fui uma pessoa que eu tive um bom exemplo dentro de casa. E eu tinha uma coisa comigo, eu digo, olha, eu comprei e tenho que pagar. Eu fico sem nada, mas eu tenho que pagar. Então, foi me acontecendo coisas que eu não aceitava em minha vida. Primeiro porque eu achava que eu que tinha aceitado a Jesus. Eu, um filho de Deus, está acontecendo isso com minha vida. Foi embora minhas ações, que eu tinha as ações, tive que vender, foi embora os carros, foi embora uma pequena reserva que eu tinha, passei a pedir dinheiro emprestado à agiota, me envolvi com a agiota e perdi tudo. De uma hora para outra me vi por tudo. A única coisa que eu tinha ainda era a firma aberta e uma pequena mercadoria que ainda existia. Foi quando eu disse, olha, eu vou acabar com tudo. Eu não aguento mais. Já estou de um jeito que está insuportável vir até trabalhar. Eu vou vender tudo, vou acabar com tudo e vou tentar outra vida. Foi aí que eu me desfiz de tudo, em março de 97. E quando eu cheguei aqui, cheguei, como se diz, um adágio popular, com a mão na frente e outra atrás. Chegou realmente no fundo do poço, Cheguei, né? no fundo do poço. De um jeito que, para me manter, era preciso, o meu pai colaborava de um lado, a minha sogra, juntamente com o meu sogro, colaborava de um outro. A minha cunhada também me ajudava, chegou até a pagar a matrícula do colégio do meu filho, algumas prestações, algumas mensalidades do colégio do meu filho. E, pastor, faltou até do dia da passagem para vir assistir os cultos. Mas eu tinha algo dentro de mim. Eu digo, olha, o meu Deus é poderoso. O meu Deus abriu o mar vermelho. Eu já vi pedreiro fazer muro de cimento, tijolo e areia. Mas o muro de água, quando abriu o mar vermelho, só o Senhor mesmo dos exércitos. E eu creio que Ele vai me tirar dessa situação. Eu errei muito. E ao vender a firma, eu me envolvi com a sociedade com meu irmão. Meu irmão não é evangélico. E foi aí que não deu certo também. Eu cheguei na Igreja Cristo é Vida, no fundo do poço mesmo. Sem nada. Você antes fazia jejum, vigília, tinha essas práticas comuns na tua vida espiritual? Horrível, pastor. Sentia forte dor de cabeça e eu começava de manhã. Acordava pela manhã, escovava os dentes, ia até o meio-dia. Muitas vezes ia até 1 ou 2 horas da tarde. E quando eu terminava ali, era a cabeça em tempo de estourar. Vigília, graças a Deus, só participei de uma. Eu digo graças a Deus porque hoje nós sabemos que isso não agrada a Deus, né? Esse sacrifício físico nunca agradou a Deus. Principalmente hoje que nós estamos vivendo num pacto da graça, numa promessa numa aliança de maiores e superiores promessas, que é a graça de Deus. E aí, então todo o sacrifício foi pago na cruz do Calvário. Como é que você conseguiu sair dessa situação, ô João Carlos? Sem praticar jejum, sem fazer vigília, sem pagar preço, coisa que você estava acostumado antes, né? Porque você chegou aqui na igreja, como você disse aí do teu testemunho, no fundo do poço. Exatamente. Zerado, com a mão na frente e outra atrás, né? Exatamente. E o que aconteceu na tua vida a partir daí? Chamando a existência das coisas que não existem e reconhecendo em mim que eu errei. Errei em determinadas coisas. E muitas vezes eu parava e digo, puxa, eu errei nisso, eu errei naquilo, reconhecendo meu erro e confessando diante de Deus. Procurei o pastor, na época o pastor Luiz Carlos, para me desculpar diante dele, porque eu faltei com reverência ao pastor na época, e eu estava sentindo um desejo profundo do meu coração. Quando eu fui cortado pela graça, eu senti, eu digo, puxa, como eu fui estúpido. Como eu fui ignorante. Naquela época que os irmãos da Assembleia botaram na sua Exatamente. cabeça, você destratou o pastor Batista, né? Isso. Vivi uma vida espiritual hipócrita, né? Cadê o amor? O amor, ele é paciente. O amor é bondoso. Ele tudo suporta, né? Tudo espera, né? E eu procurei o pastor, por sinal, ia passando na 17 de agosto, ele ia trabalhar e eu parei. Rapaz, o que foi que houve? Você nunca mais me apareceu? O que é que tá vendo? Mas eu
Disse, pastor, eu preciso muito conversar com o senhor. Ele disse, olha, eu estou indo para a Bahia. Estou indo para a Bahia, não vou mais ficar aqui, está ficando outro pastor. Eu disse, eu preciso muito conversar com o senhor. Foi quando, nesse dia, eu deixei de vir ao culto aqui, a convite dele, ele me chamou para que eu fosse lá, no culto de despedida, e eu fui, e logo após o culto, eu chamei ele num canto reservado. E daqui a pouco começou a chegar gente, eu disse, olha, do jeito que eu agi, estupidamente, na presença de todos, eu não quero nem saber se tem alguém aqui perto. Eu me desculpei diante dele e disse, pastor, olha, eu gostaria de me desculpar em nome de Jesus, da maneira como eu agi com o senhor. Fui grosso, fui estúpido, e falei para ele, ele me abraçou, e eu senti naquele momento um alívio muito grande, sabe? Senti um alívio. Essa mudança que cria essa humildade, né? Você reconhece que foi a graça de Deus. A graça de Deus, pastor. A graça de Deus. Ela toca. Antes você jamais faria isso. Jamais faria isso. Eu estava com a certeza profunda de que ele não tinha o Espírito Santo, por não falar em línguas, e pregava de uma maneira completamente errada. E eu achava que ele não era pastor para mim, né? E eu cheguei, me desculpei diante dele, ele viajou, eu não tive condições assim de falar um pouco da graça. Ele me perguntou onde é que eu estava congregando. Eu disse, hoje eu congrego, sou membro da Igreja Cristo é Vida. Ele disse, é grande o templo? Eu disse, é. Quem é o pastor? Eu disse, pastor Carlos Magno de Miranda. Aí ele falou, pastor Carlos Magno. Eu digo, ele foi da IURD e hoje está pastoreando na Igreja Cristo é Vida, é o pastor presidente. E eu estou congregando lá, pastor. Sou membro da igreja. Você é grande, tem muitos membros? Eu disse, tem. E ele disse, eu me ofereci, eu digo, o senhor quer que eu lhe deixe na rodoviária, pastor? O senhor vai? Ele disse, vai. E no outro dia nós fomos até a rodoviária, eu levei ele até a rodoviária, bagagem, tudinho. E nós nos despedimos, não deu para... Assim, o tempo foi muito curto para a gente conversar sobre a graça de Deus. Mas não faltará oportunidade. Sem dúvida. No programa de amanhã, nós vamos saber como é que você, somente usando a confissão, não mais exercícios físicos, não mais querendo pagar preço para Deus, não mais oferecendo uma fome para Deus, não mais querendo mover a mão de Deus através dessas coisas, como é que Deus tira uma pessoa de uma situação como você estava, né? Se desfez da firma, perdeu 2 automóveis, não tinha mais renda. Como você disse, quando chegou aqui na igreja, teve dia de você não poder vir ao culto por não ter o dinheiro da passagem, né? E não passou fome porque o teu pai te socorria, não é isso? Então, no programa de amanhã, a gente volta a conversar com João Carlos Vespasiano Borges, que está participando do quadro Frente a Frente com a Verdade. Evangélica FM. Quinto Seminário Teológico da Graça de Deus. Uma porta aberta para você que quer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De 15 de outubro a 15 de janeiro, num curso inteiramente grátis, você vai aprender os temas mais profundos da teologia, a nossa pré-existência com Deus, a predestinação, os filhos de Deus e os filhos do diabo, a segurança eterna da salvação, o falso livre-arbítrio, a lei e a graça e muito mais. Inscrições diariamente das 9 às 20 horas no Templo da Igreja Evangélica Cristo é Vida, na Avenida 347 ou pelo fone 423 15. Muito bem, são 22 horas e 35 minutos. Eu repito a pergunta da noite. Na sua opinião, quando é que Deus escreve o nome de um filho dele no livro da vida? Quando é que Deus escreve o nome de um crente no livro da vida? Ligue para cá, dê a sua opinião, 241-9188, e no final do programa você vai participar de um sorteio. Você pode ganhar um lindo presente pela tua participação, viu? Eu quero lembrar que neste domingo nós temos 2 cultos maravilhosos na igreja. O primeiro às 8h30 da manhã, uma manhã maravilhosa da graça de Deus, o louvor a Deus, né? A adoração, e depois uma mensagem tremenda neste domingo de manhã. À noite, às 18h30,
nós temos o segundo culto de domingo. Então, estaremos de manhã prestando o nosso culto racional a Deus. Depois vamos cumprir as obrigações, né, do voto. Então, depois retornamos, descansamos um pouquinho e à noite nós temos o segundo culto, né? Então, meus irmãos amados, vamos falar hoje. Aliás, eu vou falar, na verdade, atendendo a pergunta de um irmão que participou ontem, é o João Manuel da Assembleia de Deus de Igaraçu. Ele pergunta o seguinte: qual é a palavra da Bíblia para nós cristãos nos dias de hoje? Então é uma pergunta muito interessante, ô meu irmão João Manuel. A palavra da Bíblia para nós nos dias de hoje é o Evangelho da graça de Deus que o Senhor Jesus ressuscitado revelou a Paulo. Para a igreja só tem um Evangelho. Agora, nós precisamos entender e discernir isso espiritualmente, que as leis morais de Deus, elas tanto serviram para os antigos, como elas servem também para os dias de hoje. As leis morais, elas não se alteram. Elas valem em qualquer dispensação, para qualquer povo, em qualquer época, em qualquer lugar. O que alterou foi a lei cerimonial, que era composta de 613 mandamentos. Muita coisa, não? Então, por exemplo, a lei moral, né? Não matarás. Isso vale para qualquer tempo. Vale para judeu, vale para gentio, valeu na dispensação da lei, valeu antes da lei, vale qualquer hora. Não terás outros deuses. Os mandamentos de Deus prevalecem. Isso aí não muda. São decretos de Deus, leis de Deus imutáveis, né? Agora, quando a igreja foi constituída, então a igreja tinha que ter um evangelho. Porque até a igreja ser constituída, o que existia, o que era? Era a lei de Moisés. Então os nossos irmãos judeus, eles viviam debaixo da lei. Havia uma lei para que eles obedecessem, eles tinham que se submeter à lei de Moisés. Mas quando a igreja é constituída, então essa lei finda, ela chega ao fim e se estabelece uma nova aliança, um novo pacto, né? O próprio Deus revogou a antiga aliança, porque ela era fraca, ela era inútil, diz lá Hebreus. E quem é que recebe este evangelho para a igreja? O apóstolo Paulo. Não foi Pedro que recebeu o evangelho, não foi João, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Judas, não foi Tiago. Quem recebe o evangelho para a igreja é o apóstolo São Paulo, foi o apóstolo São Paulo. É por isso que quando o Senhor Jesus escolheu os 12 apóstolos, e o irmão pode ver isso no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 5, o texto bíblico diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Então veja, o trabalho que aqueles 12 apóstolos realizavam era única e exclusivamente com quem? Com o povo de Israel, com o povo judeu. Por quê? Porque estava em vigor a lei. Sim, sim. Por isso Jesus disse: olha, não vão para os gentios, porque para os gentios era um outro pacto, era uma outra aliança, era uma outra palavra. Verdade. Quem é que foi para os gentios? O apóstolo Paulo. Paulo foi o escolhido de Deus para levar a palavra para os gentios. Levou também para os judeus, muitos judeus se converteram. Isso. Muitos se converteram à graça. Você vê que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Paulo teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele ficou cego, ele foi levado para Damasco, ele estava lá ainda na casa de Ananias, né? É. E acontece que uma hora o Senhor chegou e disse assim: Ananias, você vai lá em Damasco, você vai impor as mãos sobre Saulo, ele está orando. Viu? E ele disse: mas Senhor, esse homem é um homem perverso, esse homem é um homem mau. Esse homem trouxe para aqui a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Como se Jesus não soubesse, né? Mas aí no versículo 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome
perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então veja só, pessoal, olha, ele é um instrumento meu, escolhido por mim. É um eleito meu, está perdido, está morto em delitos e pecados. Mas agora eu o chamei. E ele é que vai levar o meu nome perante os gentios, perante os estrangeiros, aqueles que não têm sangue israelita correndo nas veias. Porque para os judeus era a lei até então, né? E Paulo fez exatamente como Jesus mandou, o pastor Sérgio. Obedeceu, né? Ele obedeceu, né? O Senhor lhe aparece várias vezes, vai lhe dando o evangelho, vai lhe dando a revelação. Paulo vai passando esse evangelho para a igreja através das suas cartas, suas epístolas. Sim. Ele foi pregar para os judeus. Foi. Ele prega para os judeus. Só que os judeus estavam tão fanatizados pela lei, né? Pelos dogmas, pelas suas tradições religiosas, pelos sacrifícios, pelos jejuns, as cerimônias, né? Pelas cerimônias, guarda de sábado, dia de festa, dia de lua, que eles não aceitavam quando Paulo dizia, olha, o fim da lei é Cristo, acabou a lei, agora é por graça, não tem mais que fazer sacrifício, não tem mais que pagar preço. Você vê que em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos 13, versículo 44, diz assim, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Você vê, o que Paulo pregava era totalmente diferente do que até então eles tinham conhecimento. Paulo pregava a graça. Isso. E quem é que mandou Paulo pregar a graça? Foi Jesus. Então Paulo pregava que a lei findou, que todos aqueles rudimentos judaicos não tinham mais valor, que não tinha mais que pagar preço, não tinha mais que fazer jejum, não tinha mais que vigiliar, não tinha mais que batizar para remissão de pecados, não tinha mais que pagar sacrifício, duro trato do corpo, duro trato do corpo, né? Exercícios físicos. Então quando eles ouviam Paulo pregar, e as pessoas vinham, ouviam e sabiam que estavam livres do jugo pesado, então eles se enchiam de inveja, blasfemavam e contradiziam o que Paulo falava. Não é isso que acontece hoje também? Isso acontece a mesma coisa hoje. Isso, né? É verdade. Só que hoje não é só os judeus, são os gentios. Isso. Os gentios que vivem como se fossem judeus. Isso. Então no versículo 46 diz assim, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, veja, eles rejeitavam a palavra de Deus. Rejeitavam, o pastor Sérgio. Sim, é verdade. Paulo pregava. E Paulo disse, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, veja, Paulo dizia, olha, salvo uma vez, salvo para sempre. Das mãos de Jesus ninguém pode te arrebatar. E salvo pela graça. Isso, sem pagar preço. Isso. Com um único sacrifício, o Senhor te aperfeiçoou para sempre. Vocês estão perfeitos, vocês estão abençoados. Eles diziam, não. Como que não perde salvação? Como que você diz aí que não pode arrebatar das mãos de Jesus? É verdade. Então se consideravam indignos da vida eterna. Quantos filhos de Deus hoje também se consideram indignos? Não, a salvação se perde. Se eu der uma bobeira, Deus me joga no inferno. Ai de mim se não jejuar, fazer vigília. Ai de mim se eu não pagar o preço. Isso. Ai de mim se eu não cuidar da minha salvação, eu a perco. É verdade. Outro já diz, não, olha, foi duro eu conquistar a minha salvação. Diz que ele que conquistou a salvação. É verdade. Hã? Aí Paulo diz, já que vocês se consideram indignos da vida eterna, cansei de vocês. Cansei de pregar para vocês, cansei de mostrar a verdade a vocês. Eis aí que nos volvemos para os gentios. E aí Paulo toma a decisão, que foi a decisão mais acertada que Paulo tomou. Porque os judeus até hoje vivem debaixo da lei. Até os dias de hoje, por isso sofrem as pampas. Atrelado, agarrado ali. Guardam sábado, né? Isso. Fazem jejum, pagam preço, sacrifício. Olha, é uma coisa violenta. É verdade, jugo pesado. Disse, jugo pesado. E Paulo disse, olha, negócio é o seguinte, cansei de vocês. Eu vou para os gentios. O Senhor me constituiu luz para os gentios. Né? Maravilha. Então, Paulo vai, leva o evangelho para os gentios.
Mas os judeus não se conformavam com isso, não. Não, de maneira nenhuma. A partir de então, Paulo passou a ser visto pelos judeus como o inimigo número 1 deles. É, Não aceitavam, né? verdade. Você vê que no capítulo 14 de Atos, pastor Sérgio, diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos do gentio contra os irmãos. Você vê? Tremendo, né? Então era uma perseguição realmente violenta. Implacável. Paulo foi apedrejado, deram-no como morto. Veja aqui no versículo 19, estou lendo Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus, olha, sempre os judeus, Os da lei, é. de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Apedrejaram, quer dizer, disseram, agora morreu. Pensaram que tinha matado o Vamos apóstolo. acabar com essa peste logo. Hã? É. Tremendo isso, Verdade, não? é. Então era uma perseguição violenta, porque Paulo estava pregando o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E as multidões davam ouvido e cria. Paulo estava trazendo para ele a revelação dos mistérios que até então haviam permanecido ocultos, Isso. mas eles estavam tão fanatizados pelas doutrinas dos homens. Isso. Aí você diz, pastor, mas como é que o irmão diz que os judeus estavam fanatizados pelas doutrinas dos homens? O irmão também está exagerando um pouco. Não, não sou eu que digo, não, é a Bíblia que diz, foi Jesus que disse isso. Invalidam, né? Em Marcos, no livro de Marcos, porque Marcos no Evangelho é livro, né? No capítulo 7, veja só. Os judeus cobraram de Jesus obediência às suas doutrinas, às suas tradições, né? É. E Jesus disse assim no versículo 6, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. No versículo 8 ele disse, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Quer dizer, os judeus viviam debaixo de tradições humanas. É. Né? É verdade. Honravam a Deus apenas com os lábios, O Senhor pra cá, o Senhor pra lá. mas Não. ensinavam o quê? É. Doutrinas que são preceitos de homem. Isso. Uma grande parte da igreja evangélica vive isso hoje. Ensina preceitos de homem, doutrinas humanas, Isso. proibições, jugo pesado, né? Negligencia o mandamento de Deus para guardar as tradições. Você mostra na Bíblia, olha, Deus é soberano, o homem não tem livre-arbítrio. É, mas a tradição da minha igreja diz que tem, né? Tal. E eu tenho que obedecer a Não, tradição. não quero ir contra a tradição diz que o homem é que manda, Deus tem que ficar submisso ao homem e tal. É, Né? mesma coisa. No versículo 9, Jesus disse, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. No versículo 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Coisa, Então, né? o grande problema do povo judeu, que é o grande problema da igreja hoje, esse problema vem se arrastando há séculos e séculos e séculos, é que os homens, por falta de conhecimento, negligenciam a palavra de Deus, mas se apegam de uma maneira fanatizante às doutrinas humanas. Qualquer doutrina que os homens criam, com que facilidade Ah, as pessoas se apegam a elas. verdade. Mas rejeitam, Isso. Dá um jeitinho A pra palavra? rejeitar. né? É. Não é bem assim, né? Então, quando Paulo começou a trazer a verdade da Bíblia, né, o evangelho da graça de Deus, começou a criar um problema, porque E que problema, a né? religião dos homens fanatiza. Isso. Toda pessoa que se torna fanática, ela é capaz de fazer loucuras, Ela fica cega, ela não enxerga, É. né? Não tem direção. porque passa a ser uma coisa irracional. Isso, isso. O fanatismo leva a pessoa à irracionalidade. É como uma pessoa que torce pro futebol, né? Ela fica fanática. Faz qualquer coisa pra Ela faz defender. qualquer coisa, o que me perde, ela chora, sabe? Tal, ela não trabalha, ela faz qualquer negócio, né? Porque ela tá fanatizada por aquilo ali. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17,
Diz assim, versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Veja, o fanatismo era tão grande, pastor Sérgio, que eles não hesitavam de se unir às pessoas marginais daquele tempo. Mau elementos, né? Os mau elementos, a malandragem, e alvoroçavam a cidade para contradizer, para perseguir aqueles que pregavam a graça de Deus. Instigando, né? Né? Verdade. Que coisa, né? Então, por que Paulo dizia que não tinha mais que batizar? Porque o batismo era de João. O batismo fazia parte, meu irmão, minha irmã, da lei, né? Quando ele escreve a epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5, Paulo diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se há um só batismo, qual é este um só batismo? É o batismo com o Espírito Santo. Sim. Nessa dispensação da graça de Deus, nesta nova aliança, que é de melhores e superiores promessas, tudo é melhor, tudo é superior. O que é melhor, o que é superior? É você batizar numa água ou você ser batizado com o Espírito Santo? É com o Espírito Santo. Então, o batismo das águas, ele era sombra dos bens vindouros. Isso mesmo. Por isso que João dizia o quê? Eu batizo com água, após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Que era Jesus. Estava indicando que o Espírito Santo ia batizar, que era o principal, né? Batismo. Aí quando as pessoas não têm muito discernimento, elas dizem assim, mas como é que lá em Atos dos Apóstolos, pastor, né? Filipe batizou o eunuco, o próprio Paulo foi batizado, e Pedro disse lá no dia de Pentecostes, quando a turma perguntou, e agora, o que é que nós fazemos? E disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Porque até aqui, o que ainda prevalecia era a lei. Sim, só conhecia, né? Não havia ainda o Evangelho da Graça. Então ainda se vivia a lei, né? Correto. Lá na frente, quando há a conversão de Paulo, e à medida que o Senhor vai lhe revelando o Evangelho, que ele vai escrevendo à igreja, então ele vai colocando ordem na casa. Isso. Diz, não tem 2 batismos, não é como Pedro diz, é um só batismo. É só o do Espírito Santo, né? Agora não tem mais sacrifício, agora é por graça. Não tem mais que pagar preço, né? Isso. Mas tem que pagar preço, pastor, porque se não fizer sacrifício, né? Não é normalmente o que as pessoas imaginam, né? Que tem que pagar o preço, não. Aliás, quando Paulo escreve aos irmãos de Roma, na sua epístola aos Romanos, veja, por favor, na epístola aos Romanos, Paulo diz assim, ó, capítulo 4, versículo 13. Ele diz, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Ele só não foi por intermédio da lei, porque no tempo de Abraão não tinha lei. Não tinha lei, né? E sim mediante a justiça da fé. Aí ele diz, pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então Paulo está dizendo, olha, não, as promessas de Deus que você tem que receber é mediante a fé, não é mediante a lei. Lei foi para os judeus, para os nossos irmãos judeus. Né? É isso que Paulo está ensinando aqui aos irmãos de Roma. Você vê que no versículo 1, capítulo 4, versículo 1, ele diz, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? O que Abraão alcançou segundo a carne, Paulo diz? Né? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque quantas vezes a pessoa, não, eu conquistei isso porque fiz um jejum, eu fiz isso porque eu fiquei de joelho no chão 42 horas até sangrar o joelho, eu fiz isso porque eu subi o monte. Aí Paulo diz, é? Então se você foi justificado por obras, por alguma coisa que você fez, então você tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Você pode se gloriar diante dos homens. Os homens vão bater palma, viva, parabéns, poderosão, mas diante de Deus não. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça.
Então a grande luta de Paulo era mostrar exatamente, né, essa coisa de lei e graça. No versículo 4 ele diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Sim. Ele está dizendo, olha, se você trabalha, se você faz jejum, se você faz sacrifício, se você paga o preço, então Deus está devendo a você. Não, eu estou fazendo jejum para Deus me dar o emprego. Você está pagando pelo emprego. Isso então é dívida. É dívida. É como uma pessoa que trabalha 30 dias. No final do mês, o salário que ela recebe, né, não é favor. Graça é o quê? Favor imerecido. É uma coisa que Deus te dá graciosamente. Isso. A pessoa trabalhou, é dívida. O patrão está devendo a ela. É Já verdade. trabalhei, tenho que receber de qualquer jeito. É o direito, é. Aí ele diz no versículo, mas ao que não trabalha, ao que não jejua, ao que não paga preço, né? É. Ao que não sacrifica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aí os judeus dizem, mas não pode, como é que esse Paulo agora vem dizer isso? Como é que ele diz que não tem que pagar o preço? Tem que pagar o preço, tem que sacrificar. E aí, o pastor Sérgio, era o grande drama do apóstolo Paulo. Que drama, né? Que é o grande drama que todo pastor, todo crente em Jesus, que crê na graça de Deus, vive também nos dias de hoje. Tá sujeito, é. Porque os gentios hoje vivem como judeus. Não apenas na obediência à lei, mas até na maneira de agir, de proceder. É a mesma coisa. Né? É. Tem raiva da graça de Deus, não aceitam a graça de Deus. É, rejeita. Você vê que Atos dos Apóstolos, capítulo 15, naquele tempo a grande controvérsia era a circuncisão, né? Isso. Hoje a grande controvérsia é o batismo nas águas e o jejum. Mas naquele tempo que pegava mesmo era a circuncisão. Era uma coisa que os judeus até hoje, né, são atrelados à circuncisão. Então diz assim, Atos 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, olha o que os indivíduos ensinavam: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Você vê? Que coisa, né? Não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então foram lá discutir em Jerusalém acerca desse negócio. Tem que cuidar dos costumes, não tem que cuidar, tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eles não abriam mão da lei. Fechado. Não, tem que observar.